Dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 29 de maio de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 35 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o referido livro, o livro 4, no seu capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. O subtítulo é o de número 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros. A questão, a Daniele está lá conosco, lá pelo Facebook. Ela Um abraço para a Dani. Resolveu entrar por lá. Boa noite, viu, Dani? Obrigado pela presença. Um abraço a todos, né, Luiz? Isso mesmo. A questão que nós vamos, através da qual nós vamos dar início aos nossos estudos de hoje, é a de número 968. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: contais a ausência das necessidades materiais entre as condições da felicidade para os espíritos, mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozos? A resposta dos espíritos aqui, né? Coisa que poucos aceitam aqui no nosso mundo, né? Eles respondem sim, de gozos animais. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. Realmente, isso é uma verdade incontestável, né? Porque o homem luta bravamente, às vezes heroicamente, para conquistar os bens materiais e muitas vezes nos são tirados, como dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, por um acontecimento fortuito como aquele, que está trazendo tanta infelicidade, tanta insegurança, tanta dor, né? Tantas lágrimas aos nossos irmãos. Mas os espíritos chamam a satisfação dessas necessidades através dos bens materiais de gozos animais, porque eles privilegiam o espírito. É o espírito que é o mais importante. O corpo é, como eles mesmos afirmam, simples veste que apodrece. Questão de número 969. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: o que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Resposta: é uma alegoria. É uma coisa, uma imagem, né, que se cria, que os próprios espíritos, que foram os espíritos que criaram esta imagem para Kardec. É por isso que ele está perguntando para o espírito superior o que ele pensa disso, né? Isso é uma alegoria para dar a ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus, né? Porque quanto mais perfeito é o espírito, quanto mais avançado no entendimento das coisas, melhor ele entende o Criador, a criação e a natureza de Deus. Ele vai se inteirando dessa realidade. Pois o veem e compreendem. Eu, na minha ignorância, na minha burrice, eu fico por entender o que é ver Deus. Porque diz assim: pois o veem e compreendem. Compreender, a gente mesmo pode até ter uma ideia, porque à medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente passa a compreender como o Criador age com as suas criaturas, de que forma ele organiza o universo e de que forma ele organiza nossas próprias vidas, de forma individual, a vida de cada um, através das suas leis, daquelas leis citadas no nosso encontro da quarta-feira passada, né, as 5 principais leis. Através delas é fácil de entender isso, não é difícil, nós temos inteligência para entender isso. Mas ver a Deus, o que significa isso? Né? Até porque os espíritos, eles nos ensinam que Deus não está no universo, ele está fora do universo, senão ele seria criador, criatura e não criador. Como ele é criador, ele está fora, como o autor de um quadro muito bonito lá da Capela Sistina, ele não está dentro do quadro, ele está fora do quadro. Michelangelo não está, né, na pintura que ele fez, mas está fora, ele é criador e não criatura. A criatura é a pintura em si, ou o relógio,
ou uma máquina sofisticada, né? Qualquer coisa que o valha, né? Então, ver a Deus, o que significa isso? Como é que o espírito pode, a partir de um determinado ponto de evolução, começar a ver a Deus? Mas, como tantas outras, não se deve tomá-lo ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou seja, proclama o poder e a sabedoria e a bondade de Deus. Isso é verdade, né? A gente percebe que a natureza se dobra ao Criador, a sua sabedoria, a sua bondade, a sua justiça, né? Mas não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Eu não fico em contemplação, né? Sentado na nuvem, balançando as perninhas, né? Sem fazer absolutamente nada. É o contrário do que muita gente imagina. O trabalho, a vida no mundo espiritual, como no mundo material, é trabalho constante. Trabalho constante. Aliás, os espíritos são unânimes em dizer que nós estamos encarnados para aprender a trabalhar, né? Estamos aqui para aprender isso, a trabalhar. Augusta Bento Carletti está conosco, está desejando uma boa noite, e a Marlene Branco está também desejando uma boa noite a todos. Gratidão a Jesus, ela diz. Agradecemos a presença de todos. Aliás, gostaríamos de dizer que vocês que estão aí pelo Facebook, no nosso chat, muitas vezes, eu não sei por que razão, não aparece o comentário da pessoa ou a saudação da pessoa para nós. Então, muito obrigado pela presença de todos e nós agradecemos imensamente a todos por participarem dos nossos estudos. Acabou de entrar Cláudia. Obrigado, Cláudia, pela sua presença. Um prazer imenso ter todos vocês conosco. Eles seguem respondendo. Eles assim: mas não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona. E mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim, e nada é inútil na natureza, muito menos os espíritos, não é? Que é vamos dizer assim, o top 10 da criação de Deus, né? Nós somos o melhor da criação de Deus, da criação do nosso Criador, né? Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea. Isso já é um gozo. Depois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Essa é a ocupação e, ao mesmo tempo, um gozo, um prazer para os espíritos auxiliarem os outros espíritos. Nós sabemos, pelos estudos, por exemplo, da Revista Espírita, que a principal atividade dos espíritos no mundo feliz, que quando ele trata de Júpiter, os espíritos revelam isso, que a principal atividade é vir a mundos como o nosso, inspirar o bem. Olha como isso é um gozo, é um prazer para os espíritos mais felizes, né, do que nós. Que nós não conseguimos cuidar nem da própria vida, quanto mais auxiliar aqueles que precisam, né? Muitas vezes nós precisamos fazer um esforço imenso para tentar ajudar alguém, e mesmo assim cometemos erros. Mesmo na tentativa de ajudar, cometemos erros. Porque muitas vezes somos parciais e acabamos desajudando ao invés de ajudar, né? Segundos antes de você falar sobre Júpiter, justamente pela tua conduta de explanação, eu ia entrar na questão de Júpiter. E aí você prontamente leu meu pensamento e falou. Realmente essa questão dos espíritos que habitam Júpiter e que se dispõem a reencarnarem aqui na Terra é de um mérito, é de uma grandiosidade tremenda, porque eles sabem, né, Luiz, que nessas horas do sono e do sonho que nós temos aqui, o descanso do corpo físico, é o momento que eles retornam a Júpiter e ao lado dos seus e continuam a sua trajetória. Então eles abrem mão disso, de realmente passarem
boa parte do dia, né, ao nosso lado aqui para nos trazerem bons pensamentos e auxílios, e se dispõem a voltarem depois na hora do sonho para se encontrar com os seus. Olha a grandiosidade disso, né, Luiz? É muito, é bom, é próprio, né, dos espíritos grandes, né, dos espíritos elevados, né, daqueles que estão adiantados. A mesquinhez e o egoísmo é próprio de espíritos que habitam o nosso mundo. A verdade é essa, né? A Gabi está conosco lá pelo Kauai. Obrigado, Gabi, pela sua presença e a todos que estão por aí. A Cássia Martinez acabou de entrar também. Obrigado, Cássia, pela sua presença. E nós vamos passar então a questão de número 970 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores ou dos espíritos imperfeitos? Quando ele trata aqui dos espíritos inferiores, leia-se imperfeito, porque não é espírito apenas superior e apenas inferior, né? Os espíritos são imperfeitos temporariamente e eles progridem e se tornarão. Todos nós nos tornaremos espíritos superiores e até espíritos perfeitos, né? Espíritos chegados ao mais alto grau possível do conhecimento, do desenvolvimento intelectual e moral. Então ele pergunta, e a resposta é a seguinte: são tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, de atraso, né, do espírito. Como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumi-los assim: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poderem obtê-la. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrentes de tudo o que os impede de ser felizes. Remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. É isso o que os tortura. Muito bem colocado. Bom, são espíritos superiores, né? Eles colocam perfeitamente as coisas, mas realmente são esses os males decorrentes das nossas imperfeições, né? São males morais. Os males materiais, a falta de dinheiro, a falta de alimento, a falta de água, a falta de qualquer outra coisa não é uma dor, não causa uma dor tão pungente no espírito quanto a dor moral. A dor moral é a mais difícil de ser vivida, é a mais difícil de ser encarada. E é isso muitas vezes o que acontece com os espíritos imperfeitos quando desencarnam, né? Quando perdem o seu corpo físico e se defrontam com a realidade espiritual. É isso que acontece. E realmente é uma dor muito difícil, uma dor pungente para o espírito, né? E essa resposta aqui da 970, ela é muito clara, né? Claríssima, objetiva, né? Em poucas linhas eles conseguem retratar aquilo que acontece com os espíritos encarnados e desencarnados, principalmente, né? Questão de número 971. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Resposta: sempre boa por parte dos bons espíritos, é claro, mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de serem arrastados e que muitas vezes levaram para o mal a vida terrena. Então, o que eles querem dizer suscetíveis de serem arrastados? São aqueles espíritos que variam muito, né, no seu comportamento moral e que abrem portas, brechas, para que esses espíritos o influenciem e aceitam essa influência. Esse é o grande problema, porque há uma pergunta no Livro dos Espíritos que é a seguinte, não lembro onde está agora, a Bruna acabou de entrar, bem-vinda, Bruna. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que pergunta o seguinte: um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, pode fazer mal a uma outra pessoa? Resposta dos espíritos superiores, curta, simples e objetiva: não, Deus não o permitiria.
Então esse negócio de fazer trabalho espiritual para atrapalhar a vida do outro, para separar casais, para tornar as pessoas infelizes, isso faz parte da ilusão humana de um ser humano, de um encarnado mal, que deseja fazer o mal ao outro. Mas ele não consegue ou não conseguiria se o outro moralmente não o merecesse. Porque o outro só é influenciado em função da sua baixa moralidade. Um encarnado pede para que um espírito imperfeito faça o mal a um segundo encarnado, a um terceiro, e ele consegue o seu intento. Por quê? Porque o outro está moralmente a descoberto, vamos dizer assim, moralmente suscetível de receber aquela influência e de ser prejudicado por aquela influência. Somente isso. Porque se não merecer, não há espírito no universo que consiga isso. Não é? Não há nenhum espírito no universo que consiga isso. Por isso que Jesus, nos seus ensinamentos, disse: vigiai e orai. Não é orai e vigiai, não. É o contrário. É vigiai e orai. Vigiai por quê? Vigiar os pensamentos. Os nossos pensamentos, na maioria dos seres encarnados e desencarnados que habitam o nosso mundo, de expiação e provas, na realidade é um turbilhão. Não é? Tem muito pouco de equilíbrio. Está sempre num turbilhão, numa efervescência muito grande, variando de momento a momento. Coisas boas, coisas más, coisas péssimas, aí volta para coisas boas, não posso agir assim e tal, e volta para coisas boas, aí cai novamente, não, mas eu tenho que me vingar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Então, esse é o grande problema, por isso que nós precisamos vigiar constantemente o nosso pensamento, e não permitir que ele saia do equilíbrio, porque santinho, no nosso mundo, ninguém vai virar mesmo. Aliás, aqui não tem santo, é o que menos tem, não é? E poucos realmente foram santos, como a Igreja Católica chama. Poucos merecem realmente esse nome. Não é? São muito poucos que merecem esse nome. Foram, na sua maioria das vezes, criados e se tornaram santos porque a Igreja Católica impôs esse nome. Poucos merecem esse nome. Talvez uma das maiores dificuldades que nós encarnados tenhamos aqui, se não for a maior dificuldade, porque é difícil de falar do que é mais ou do que é menos, né? Depende muito de cada um, mas de um modo geral, assim, de uma forma linear, uma grande dificuldade que os encarnados, todos nós temos aqui, é justamente manter esse equilíbrio, né? É o que você acabou de falar, de manter realmente essa constância, essa regularidade de pensamento, para que possamos sempre atrair coisas boas. É muito difícil. Muito difícil. A Cláudia escreveu um nome lá, Vitor Miranda Tassar. Depois você me diga o que significa isso, viu, Cláudia? Está pedindo ajuda para essa pessoa, o que significa o nome que você escreveu aí, tá bem? A questão de número 971A. Pergunta Kardec. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: então a morte não nos livra da tentação? Eles respondem não. É muito simples. Por quê? A tentação, ou seja, a influência de um mau espírito sobre um outro espírito, ela se dá em todos os âmbitos. De espírito encarnado para espírito encarnado, de espírito desencarnado para espírito encarnado, de espírito encarnado para espírito desencarnado e do próprio espírito sobre si mesmo, a autoobsessão, não é? Uma pessoa que alimenta e retroalimenta uma má ideia, ela vai acabar prejudicando-se, né? E entrando num campo que muitas vezes lhe causa sofrimentos atrozes, sofrimentos muito grandes. Não é? Então, a morte não nos livra da influência dos maus espíritos, muito pelo contrário. Não é? Depende muito da qualidade moral daquele que está desencarnando. Quando a gente olha vai a um velório, fala, ainda bem, o fulano descansou, a gente está muitas vezes fazendo uma afirmação falsa e enganosa. Pode ser que ali que realmente está começando a tribulação da pessoa. Os grandes problemas daquele espírito. E realmente pode ser que ele esteja entrando numa situação muito mais confortável para ele, dependendo de cada um.
Mas eles respondem não. Mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, pois aqueles não estão sujeitos às paixões materiais. Não estão sujeitos às paixões materiais, mas estão sujeitos à própria inferioridade, à própria falta de evolução moral e, sobretudo, e principalmente sujeitos à sua própria dor moral, ao seu próprio sentimento de culpa. Quando um espírito desencarna e está envolvido por um sentimento de culpa muito grande, principalmente pelo cometimento de coisas muito erradas, por exemplo, vamos partir do pressuposto, um tráfico de drogas, um homicídio, assalto, o mundo do crime, por exemplo, então o mundo da prostituição, ou o mundo da política mal vivida, né, da corrupção e etc., ele desencarna muito mal e vai sofrer muito, inclusive assediado pelos espíritos que ele prejudicou. Né? E esse assédio é diferente do assédio que acontece aqui na Terra. Aqui na Terra ele pode se cercar de uma certa proteção, né, e não permitir que os seus algozes se aproximem. Mas no mundo dos espíritos isso não existe. Né? Então não existem as paixões materiais, mas existe sim os débitos morais que muitas vezes causam dores muito mais punjantes do que as dores causadas pelas paixões materiais. Questão de número 972. Como procedem os maus espíritos, pergunta Kardec, para tentar os outros espíritos se não dispõem do auxílio das paixões? Resposta dos espíritos: se as paixões não existem materialmente, existem, entretanto, no pensamento dos espíritos atrasados. Quem são os pensamentos? Quem são os espíritos atrasados? São aqueles envolvidos pela problemática humana. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a prepotência, o apego aos bens materiais, o apego à família, à casa, o apego a todas as coisas que envolvem a vida material. A problemática humana, o apego ao poder, por exemplo. Não é? Isso é um grande empecilho e uma grande causa de sofrimento, porque o espírito não deixa esse mundo. Nós somos criados para viver livres no mundo espiritual, percorrendo o espaço. Não é? Esqueçam a questão das colônias espirituais, isso são fantasias criadas por romance, né, que não tem nada a ver com aquilo que ensinam os espíritos superiores. Não esqueçam isso. O espírito, quando ele desencarna, ele fica livre do corpo material e pode percorrer o espaço e ir aonde seja permitido em função da sua elevação moral e intelectual. Né? Mas esses espíritos ligados à problemática humana, o que acontece com eles? Ficam ligados. Como ele é muito materializado, ele fica ligado à matéria. Aquilo que ele supõe que sejam os seus bens, né? Ele se ilude que ele tem dinheiro, que ele está tomando conta do cofre, que ele está tomando conta do seu tesouro, que ele está tomando conta da sua família. Ele não pode deixar o seu lar, porque a família depende dele. É assim que funciona. Né? Tudo está atrelado à nossa maneira de pensar. Nós somos escravos da nossa maneira de pensar. Então, muito cuidado. Vigiai e orai. Lembrando Jesus, mais uma vez. Né? Então, eles seguem respondendo: os maus entretêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas aos lugares onde deparam com essas paixões e com tudo o que as possam excitar. Viciado em droga, por exemplo, viciado muito apegado ao vício do cigarro ou do álcool, por exemplo, são levados a lugares comuns, a lugares que possam excitar essas paixões nessas pessoas. Por isso que é muito importante que as pessoas deixem os seus vícios ainda encarnados. É muito importante, para não desencarnarem dessa forma, para não sofrerem dobrado quando estiverem no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. Porque aí que, para me servir da linguagem, a Cláudia respondeu aquele pé de prece, viu, Cláudia? Depois eu vou lá no seu privado, eu vou lhe dar as instruções necessárias para que nós possamos ajudar
o nosso irmão Vitor também. Mas eu mando no privado uma mensagem para você e você vai saber como nós podemos fazer isso juntos, tá bem? Questão de número 972A. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: mas para que servem essas paixões se lhes falta objeto real? Sujeito ligado à droga, ele não pode usar droga no mundo dos espíritos, não existe isso. Não, ele se aproxima de um drogado, ele suga a energia, isso é baboseira, isso é coisa de romance, não existe. O drogado, desencarnado, ele se excita ao ver o outro drogado encarnado usar droga, isso sim, mas ele fica excitado, ele não pode se satisfazer da droga, dos componentes da droga se aproximando de um encarnado. Isso não existe, não é assim que funciona. Não tem como. Ele não é matéria, ele é um ser incorpóreo. Ele não tem como se satisfazer de coisas que satisfazem o corpo. Então, que deixem de lado essas coisas ensinadas por romance, por favor. Entendam aquilo que os espíritos estão ensinando. Não existe isso. Então, é por isso que eles respondem o seguinte, observem, assim é precisamente para o seu espírito. O avarento vê o outro, vê o ouro que não pode possuir. Ele vê o ouro, ele percebe o ouro, mas ele não tem como pegar, como se apoderar, ele não tem como possuir aquilo. Ele é avarento, ele gosta daquilo, ele ama o ouro. É tudo que ele ama. É tudo que ele gosta, o pensamento dele está atrelado àquilo, mas ele não pode possuir. Outra, o devasso, as orgias que não pode participar. Não pode participar. Não é que ele participa como coadjuvante, como é relatado em alguns romances dito espíritas, que não deveriam nem merecer o nome de espírita. Não existe isso. O devasso, aquele que é ligado à orgia sexual e a outro tipo de orgia com drogas, orgia com todo tipo de coisa, nudez, por exemplo, sexo grupal e etc., ele não pode participar, não tem como participar. Ele pode ver, ele pode inspirar os outros espíritos a fazerem aquilo, mas ele não pode participar, não tem como participar. Esse é o tormento dele, né? Outro, o orgulhoso, as honras que inveja e de que não pode gozar. Então ele é orgulhoso, cioso de si mesmo. Ele tinha um título nobiliárquico, por exemplo, de conde, de barão, etc., mas ele não pode mais ter aquilo como desencarnado, isso não existe. Né? Então ele vê as pessoas receberem toda a reverência daquele que tem um título nobiliárquico, né? Que merece todas as honras, mas ele não pode ter aquilo. Né? Por que a coisa acontece dessa forma? Punição por parte de Deus? Absolutamente. É didático, é com o propósito de ensinar o espírito. Olha, você não é um ser encarnado, você não está mais encarnado, você não é um ser material, você é um ser espiritual. O seu propósito deveria ser adquirir os bens espirituais para estar bem agora. Você não está bem agora exatamente por essa razão. E o espírito pode demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos, não importa. Um dia ele vai chegar a essa conclusão. Esse é o propósito. Para o espírito, o tempo não é contado da mesma maneira que é contado para nós. Né? Para nós, 100 anos seria um tempo muito grande. Para eles não é assim que funciona. Então não importa, o Criador não tem pressa. O espírito que tem que entender, como nós temos livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio é respeitado de todas as maneiras, em todos os aspectos e de todas as formas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ou alguém está fazendo algum questionamento. Não. Vamos lá então. Questão de número 973. Pergunta Kardec: quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? Resposta: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Os próprios espíritos que a sofrem teriam dificuldades em vos dar uma ideia, mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre.
Aliás, essa a gente poderia dizer que é a maior punição que o espírito pode receber. Por quê? Daí deriva a ideia do inferno, da punição eterna, através do fogo eterno, aquela coisa toda. Que apenas é fruto da imaginação humana. Ele não existe, nem o céu e nem o inferno. A condição de felicidade ou de sofrimento é inerente ao espírito. Ele está feliz ou infeliz de conformidade com a sua maneira de pensar. Não é? Mas o que acontece com o espírito que sofre muito, que cometeu absurdos quando aqui estava encarnado? Ele sofre tanto, durante tanto tempo, que ele não vislumbra solução para aquilo. Então ele imagina que ele está no inferno. Punição eterna para ele. Ele está condenado pela eternidade. Aliás, muitos desencarnam dessa forma. Não, eu sei que eu estou condenado ao fogo do inferno, então que se dane, eu vou fazer mesmo. E continuam no mundo do crime, cometendo atrocidades, prejudicando as pessoas, fazendo todo tipo, né? Ou ele não acredita em nada, ele é um ateu convicto, que não acredita em absolutamente nada e vai sofrer a mesma pena, a pena daquele que se vê julgado e condenado pela eternidade, não é? Ou ele é um crente, aquele que crê em Deus, sabe de Deus, sabe da sua justiça e sabe que está condenado também à eternidade, está condenado às penas eternas, né? E vão sofrer, de certa forma, entre aspas, o sofrimento reservado àqueles que estão condenados eternamente. Na realidade, aqui, a bem da verdade, ninguém está condenado eternamente, ninguém. Né? Mas o espírito se sente assim porque o sofrimento dele é prolongado e não tem fim, ou ele pensa não haver fim para o seu sofrimento. Né? É isso que é a grande tortura, né, para todos os espíritos. Pois não. Você falou a palavra, agora eu quero dizer, essa deve ser a grande tortura. Né? Deve ser o pior dos pensamentos, né? A pior das situações é se ver dessa maneira, né? Imaginar que as coisas continuarão sendo dessa forma, né? Deve ser, sem dúvida, uma grande tortura. Grande tortura. A desolação é o pior que existe. Porque quando a pessoa tem um problema, e ela sabe, não, eu estou me reportando aos encarnados agora, eu estou com um problema, mas eu sei que se eu trabalhar, se eu me empenhar, se eu me dedicar, eu resolvo esse problema. Então existe uma coisa que é muito importante no coração da gente, no pensamento e no sentimento, chamado esperança. Né? O fato de se saber que mais dia ou menos dia nós solucionaremos os nossos problemas e a vida voltará à normalidade. Mas por espírito que se sente condenado pela eternidade, não há esperança. Ele não espera nada, simplesmente ele sabe que ele vai continuar sofrendo, não é? Pela eternidade, no pensamento dele, porque Deus não condena ninguém pela eternidade, mas no pensamento dele ele se sente assim, e a atrocidade da falta de esperança, para ele é um motivo de uma verdadeira punição, vamos dizer assim, né? Vai viver na ansiedade eterna, ou pelo menos enquanto encarnado, e numa ausência de paz também, né? Enquanto desencarnado também, viu, Alexandre? Porque o encarnado vive esse problema, mas do desencarnado muito mais, de uma forma muito mais pungente. Que o desencarnado não tem como dar assim ter o refúgio do sono, por exemplo. Né? Ele não tem o refúgio do sono. Se ele tiver que passar por esse problema, se estiver dentro dos desígnios de Deus, fazer com que ele passe por esses problemas, ele não vai ter como dormir. Há espíritos, inclusive está na Revista Espírita, espíritos que dormem. E eles são levados a dormir por vontade de Deus e pela ação magnética dos espíritos que estão encarregados daquele espírito. A gente sabe que eu imaginava, até ler esta matéria na Revista Espírita, eu imaginava que isso era impossível, mas não é não. O espírito pode dormir sim,
Ele tem perispírito e a ação magnética dos espíritos superiores encarregados daquele espírito sobre o perispírito pode levar o espírito ao sono e ele ficar dormindo por um tempo muito grande, né? Depende de cada um e depende dos desígnios de Deus, vamos dizer assim. Mas quando os desígnios de Deus estão para o espírito de forma que ele passe por aqueles problemas, para que ele aprenda com aquele problema, a dor é atroz e o sofrimento é atroz também, né? Então, existe aqui uma explicação de Kardec. Kardec faz um comentário e, na minha opinião, um acréscimo de explicação, que é a seguinte: o homem tem das penas e dos gozos da alma após a morte uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se desprende da matéria. Compreende as coisas de maneira mais racional e deixa de tomar ao pé da letra a imagem de uma linguagem figurada, inferno, céu, purgatório, etc. Essa é a linguagem figurada a qual Kardec se refere. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual. Um ser inteiramente espiritual. Não há nada de material no espírito, nada, absolutamente. Ele é um ser incorpóreo. Não há nada de... Então, portanto, o sofrimento não pode ser nem semelhante ao sofrimento que nós vivenciamos aqui na matéria. Eles são todos, de todo, moral. O sofrimento do espírito é moral, o que não significa dizer que é menos pungente que o sofrimento que nós temos aqui. Pelo contrário, ele é mais vivo até que o sofrimento que nós vivenciamos aqui na matéria. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e, por isso, não pode ser afetada pelas impressões que não agem fora da matéria. Mas disso não se segue que seja livre de sofrimentos, nem que seja punido nem que não seja punido pelas suas faltas. As comunicações espíritas têm por fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Se vocês querem ter uma noção mais aprofundada do que Kardec está dizendo, leiam o livro, ou estudem, de preferência, o livro O Céu e o Inferno, né? Esse é um livro que traz um relato de muitos espíritos, de como eles desencarnaram e de como eles estão vivendo a vida espiritual. Colocam sob nossos olhos as vicissitudes da vida de além-túmulo, mas ao mesmo tempo nolas apresentam como consequência permanente, perfeitamente lógicas da vida terrena. Consequências perfeitamente lógicas da vida terrena. A vida espiritual é sempre uma consequência direta da vida que nós levamos aqui. Direta. Nada fica impune. E nada fica sem retribuição também. Tem esse detalhe. A gente fala muito em punição, em sofrimento, mas esquece de falar que todo o bem que nós fazemos, todo, indistintamente, é sempre retribuído pelo Criador. Tanto que Jesus faz uma afirmação muito importante, nós não podemos nos esquecer dela, não é apenas citar isso, mas sempre nos lembrar disso: o amor cobre a multidão de pecados. Quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer exatamente que deixar claro a misericórdia e a bondade do Criador. Está sempre pronto a dar a seus filhos a retribuição que eles merecerem em função da confiança em Deus, da confiança no seu Criador, né? E consequentemente, dos atos que levam, que acabam derivando dessa confiança, né? Os atos de bondade, de amor, de complacência, enfim, tudo aquilo que nós pudermos fazer de benefício ao nosso próximo, né? De compaixão, né? Que nós pudermos ter em relação ao nosso próximo. Embora destituídas do aparato fantástico criados pela imaginação dos homens, nem por isso são menos penosos para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita
mas pode dizer-se de maneira geral. Cada um é punido naquilo em que pecou. Assim é que uns são incessantes, uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelo remorso, pelo medo, pela vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas, a separação dos seres que lhes são caros, etc. Quando ele fala aqui em trevas, há espíritos, por exemplo, que estão relatados lá no livro Céu e Inferno, que foram muito ruins, cometeram atrocidades, e um dos espíritos relata que está num quarto muito iluminado, muito claro, e aquela luminosidade o incomoda. Olha que interessante, né? Todo mundo acha que, não, o espírito mau ele fica nas trevas, nem todos. Por isso que ele diz aqui, é muito importante de se entender isso e observar aquilo que Kardec está ensinando nesses comentários. A diversidade dessas consequências é infinita. Por quê? Porque o propósito é didático. Então, o Criador, como nos conhece intimamente, sabe o que vai no coração de cada um, ele destina a cada um uma situação específica para que aquele espírito possa aprender o que ele tem necessidade, como individualidade, de aprender com aquela situação. Né? É importante que se esclareça, quer dizer, ficou claro, mas que se bata na tecla, que quando se fala em trevas, nós não estamos falando de um local físico, estamos falando de uma questão moral. Né? Moral, uma situação moral. Não é físico, não é num local, não é no que dizem também os livros de ficção, os romances, que o tal do umbral, isso não existe, pessoal. O que na verdade existe é um pensamento, ou seja, é uma questão moral. É isso que te leva à treva, né? A inconformidade moral que você vive, né? Então isso é que te leva a esses pensamentos ruins, né? E não os lugares físicos, né? Os espíritos dizem que a situação de felicidade ou de infelicidade do espírito está dentro, é íntimo, é dele, né? Nós dávamos passe num grupo de pessoas aqui no sanatório que temos aqui em Jaú, Hospital Teresa Perlatti, e ali havia um sujeito que havia um grupo muito grande de espíritos que tomavam passe ali, né? 50, 60 pacientes, e um deles era um sujeito alto, muito grande e tal, que você conduzia ele, você pegasse um dedinho mindinho dele, você o conduzia aonde você quisesse, né? Tanto que ele se submetia à vontade alheia. Então aquele sujeito, ele estava ali naquele hospital passando por sofrimentos atrozes, a gente reconhece isso. Mas se você o levasse numa das mansões que existe aqui em Jaú, ele estaria tão infeliz quanto no hospital. Porque a infelicidade é inerente a ele, a sua situação. Assim são os espíritos. Por melhor que ele esteja no mundo espiritual, ele sempre vai estar sofrendo. Por quê? Porque embora ele esteja num lugar bom, ele pode estar num lugar bom. Pode, não tem problema nenhum. Até porque isto pode ser didático. Por que razão? Como um espírito mau, um espírito perverso, estando num lugar bom, vai ser ensinado ou vai sofrer? Ele vai sofrer porque ele vê a felicidade do outro. Felicidade da qual ele não pode participar. Ele está naquele lugar, mas não está na condição de participar daquela felicidade. É assim que o Criador nos ensina. A mesma coisa do sujeito que está com fome, vê uma mesa de banquete muito grande, mas não pode se aproximar da mesa para comer. A comparação é muito semelhante a isso. Está com uma fome violenta, uma fome atroz, mas não pode satisfazer as suas necessidades naquele banquete, porque não lhe é permitido se aproximar daquela mesa. Assim são os espíritos imperfeitos que estão no mundo espiritual. Veem a felicidade do justo, mas não podem participar dela, porque não tem permissão, não tem condição moral para participar dessa felicidade. Questão de número 974. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. No YouTube nada, no Facebook também não. Vamos lá. Pergunta: de onde procede a doutrina do fogo eterno? Fogo eterno ou inferno, como queiram, é mais conhecido como inferno.
Kardec faz essa pergunta, porque naquela época, a França daquela época era dominada pela Igreja Católica, né? Então, o que era corrente entre as pessoas era a crença no inferno, no fogo eterno, um fogo que não se acaba, que não se apaga, né? Sebastião, bem-vindo. Está aqui no Kauai com a gente. Imagem, como tantas outras, tomadas como realidade. Apenas isso, né? Não existe, isso é um absurdo nós acreditarmos numa situação como essa, vinda de um Deus misericordioso e bom, um Deus perfeito, que criou leis perfeitas, que criou o homem para a felicidade. Como ele poderia condenar a seres da sua criação a uma situação de penalização, de punição eterna? Isso é um absurdo. A própria lógica, o próprio bom senso rejeita isso, né? Não precisava nem os espíritos falarem isso. O próprio bom senso, se o homem parar para pensar nisso, ele vai perceber que isso não pode ser verdadeiro, isso é criado para manipulação, né? As religiões criam ferramentas para manipular os homens. Quanto mais manipulados eles são, mais a carteira fica aberta e mais o dinheiro flui. Essa é a realidade. Infelizmente ainda é assim no nosso mundo, né? Muitos aqueles que se autodenominam religiosos ou representantes de Deus na Terra, eles estão interessados muito mais em todo o prestígio social que eles podem conseguir através do cargo que exercem, ou do dinheiro, dos benefícios materiais que eles podem receber do cargo que exercem junto à religião, do que outra coisa. Quando eles deveriam estar interessados na melhoria do homem, e não nos benefícios morais, nos benefícios sociais, nos benefícios financeiros ou políticos. Porque muitos são políticos, né? Interesses por interesse político. Essa é a realidade. São as fantasias e os fanatismos, né, religiosos. Né? Fulano falou, deve estar certo, né? É assim que as pessoas pensam, né? E não é assim, nós precisamos raciocinar. O Criador deu inteligência, dois atributos fundamentais para o homem, que é a inteligência e o pensamento, exatamente para que nós as usemos. No meu tempo de criança, a professora falava assim: use a sua inteligência. A sua cabeça não foi feita para usar chapéu, ou somente para usar chapéu. Não sei se vocês lembram disso, mas está na minha memória, assim, numa coisa muito viva ainda, né? Nem para separar as orelhas, né? E nem para separar as orelhas, né? Era muito comum a gente ouvir isso das professoras, né? Então, ou seja, o que ela queria nos ensinar? Use o seu pensamento, use a sua inteligência. Use isto. Isto é um atributo que Deus dá para todos os espíritos. E nós, antes de mais nada, precisamos ser livres pensadores. Nós temos esse direito. A fé imposta não pode ser uma fé de qualidade, porque tudo que é imposto não é de qualidade. Uma boa relação entre um casal, ela presume duas coisas importantes. Primeiro, a confiança, e depois a liberdade. E quem ama, liberta. Não é? O egoísta aprisiona, se sente dono, aprisiona a outra pessoa. O que ama realmente faz o oposto, liberta, deixa livre, porque ele confia. Não é? Questão de número 974A. Pergunta: mas esse temor não pode ter um bom resultado? Não, o temor, né, embora não seja uma realidade, o medo do inferno não seria bom, não poderia ter um bom resultado? Resposta dos espíritos superiores: vede se ela refreia aqueles que a ensinam. Os próprios caras que ensinam que existe um inferno e que você vai ser condenado ao fogo do inferno eternamente se você não der dinheiro na igreja, se você não se comportar bem, se você não for fiel à sua esposa, fiel à sua crença, fiel a Deus, etc. Vê se eles mesmos seguem esses ensinamentos. Percebam isso, né? Basta analisem, por favor, façam isso. Porque o que Jesus fala isso: uma boa árvore não pode dar mau fruto. Assim como uma má árvore não pode dar bom fruto. O que ele estava querendo dizer isso? Exatamente o que eu estou dizendo com outras palavras. No tempo dele eram os fariseus, os sacerdotes,
que usavam vestes compridas, não é? Como alguns até hoje usam, não é? E cobravam para fazer prece para o morto. Lá cobravam, espoliavam a viúva, tomavam da viúva tudo aquilo que ela tinha. Então Jesus alertou: cuidado com esses que vestem roupas talares. Eles roubam a viúva, não é? Porque ele estava alertando exatamente para isso. Não é a roupa, não é o paramento, não é a cerimônia que faz com que o homem seja melhor ou pior. Não é. É o que vai no seu coração, no seu íntimo. Já naquele tempo, hein? Naquele tempo. Essa questão das roupas, já naquele tempo. Já naquele tempo. Aliás, se vocês estudarem a história da Igreja Católica, vou me referir a ela, porque aqui usa esses paramentos, outros não usam. A Igreja Católica, no seu início, não usava paramento nenhum. Nem o Papa, nem os padres, nem ninguém. Depois é que se adotou, se percebeu que isto poderia dar uma outra conotação, vamos dizer assim, né? Uma outra imagem àqueles que falavam em nome da igreja, começou a se usar esses paramentos para diferenciar o padre, o bispo, o cardeal, o papa das outras pessoas. Porque na realidade eles não têm diferença nenhuma. São homens falíveis, iguais a qualquer outros homens. Assim como os papas, assim como os pregadores da igreja evangélica, assim como os palestrantes espíritas, assim como qualquer outro que se diga religioso. A perfeição não é deste mundo, ensinam os espíritos superiores. Ninguém aqui é perfeito. Raras as exceções que aportaram a este mundo. A maior de todas elas foi Jesus de Nazaré, não é? Raras essas exceções. Jesus foi o maior deles. Depois nós temos outros aí que são citados pela história, que a gente não conhece exatamente, mas sabe-se que foram bons homens, o Buda e outros, etc. Não é? Mas o maior de todos foi Jesus de Nazaré. Esse sim, a gente sabe da sua história e dos exemplos, né, que ele deu de boa conduta moral. Se ensinais coisas que a razão rejeitará mais tarde, produzireis uma impressão que não será durável nem salutar. Quer dizer, isso foi criado lá atrás, né, a história do inferno e do céu foi criado lá no início da Igreja Católica, né? Ou um pouco antes, né, dava-se outros nomes, né? Na Grécia se dava outro nome para inferno e para céu e tal, né? Se criou isso, mas isso não tem, não acaba, chega um momento que o homem a sua ciência vai progredindo e a inteligência concomitantemente. Ele passa a não aceitar simplesmente, peraí, que Deus é esse que é capaz de condenar um filho que ele diz que ama tanto ao fogo eterno do inferno? Que Deus é esse? Eu não quero esse Deus, não quero para mim. Acaba-se então virando ateu ou rejeitando integralmente tudo aquilo que, muita coisa boa que a própria religião ensina. Embora ensinem coisas equivocadas, coisas erradas, também ensinam coisas boas e acabam sendo rejeitados na sua integralidade, em função das coisas equivocadas que ensinam, né? Então, se uma coisa está sujeita a perder importância ao longo do tempo, não ensine isso, não é verdade. Nada que é mentira subsiste. Nenhuma mentira subsiste. Aliás, o mentiroso ele é obrigado a contar, a recontar, a afirmar e a reafirmar a mentira. Ele acaba falando tantas vezes a mesma mentira que ele mesmo acredita naquela mentira. Ele passa a acreditar na própria mentira. E passa a virar chacota aos olhos do homem de bom senso. Porque o homem de bom senso não acredita em verdade. Ele sabe que é em verdade. No seu íntimo ele sabe isso. Ele sabe disso. Né? Por isso que o Espiritismo não precisa impor nada para ninguém. A força dele está na racionalidade dos seus ensinamentos. E Kardec acrescenta a seguinte explicação: o homem, incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou pela comparação mais enérgica que a do fogo, pois este é para ele o tipo de suplício mais cruel e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso
que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos antigos. É ainda por isso que, na sua linguagem figurada, ele diz o fogo das paixões, queimar de amor, queimar de ciúme e etc. É verdadeiro mesmo, né? O homem atribui, foi uma das primeiras coisas que o homem descobriu que lhe salvou a vida, foi o fogo. Né? Morria por qualquer coisa. Morria porque um animal lhe atacava, morria de frio, morria de uma série de outras coisas que o fogo acabou preservando. Né? Uma fogueira, por exemplo, se estiver numa floresta, você acender uma fogueira, os animais não se aproximam. Então, uma forma de subsistência. Quer dizer, o fogo foi uma das primeiras coisas que o homem descobriu e que lhe salvou muito a vida, ele livrou de muito sofrimento. Né? Então, por isso que muito se atribui ao fogo. Né? Fogo sagrado. Né? Não tem nada de sagrado, fogo é fogo. Né? Sagrado é a vida, sagrado é a nossa existência, sagrado são aqueles que nós amamos, sagrado é Deus. Isso sim, mas fogo sagrado? Para com isso. Então, o homem atribui essa importância ao fogo em função daquilo que significa o fogo, como a água, né? Significa subsistência, vida e etc. Então, uma última questão para nós encerrarmos os nossos estudos dessa noite, a questão de número 975. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: o espírito inferior compreende a felicidade do justo? Prestem atenção, nós já citamos parte dessa questão um pouco anteriormente, no começo dos nossos estudos. Eles respondem sim, e é isso que os tortura. Eles veem a felicidade, ou seja, eu fiz uma comparação com o banquete, da mesa de banquete com o homem que está com fome, é isso que ele vai ensinar aqui. Não é? A tortura que o espírito imperfeito, o espírito que cometeu atrocidades ao longo da sua estada aqui na Terra, ele sofre exatamente de ver a alegria, de ver a felicidade, de ver o bem-estar do justo, daquele que não cometeu o que ele cometeu, e não poder participar disso. Eles respondem: pois compreende que estão privados dela, por sua própria culpa. Esse é o propósito didático. Eles entendem que eles estão privados daquela felicidade porque é culpa deles mesmos. Né? Ao longo da sua existência, cometeu impropriedades, erros, equívocos que não deveriam ter cometidos. E se estão naquela situação, não estão naquela situação porque estão sendo punidos. Estão naquela situação por sua própria culpa. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea. Ele pede uma nova existência. Pois cada existência poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. Abrevia a duração do suplício. Ele entra numa encarnação, muitas vezes sem as duas pernas, sem uma mão, atrofiado, com o rosto torto, e de tantas outras maneiras, vivendo, por exemplo, em países onde a miséria, a fome, a violência, a guerra civil, etc., são permanentes, perenes, exatamente por essa razão. Não estão ali porque foram, por vontade de Deus, jogados numa situação como aquela. É ele que pediu. São tantas atrocidades que cometem que pedem uma situação como essa exatamente por essa razão. Eu preciso aprender. E como o espírito é renitente, né? Ele comete erros e insiste no erro. Comete erros e insiste no erro ao longo de muitas encarnações. Depois pede uma encarnação onde ele vai arrastar miséria, fome, violência para poder aprender, muitas vezes numa encarnação, aquilo que ele não aprendeu em várias encarnações. Isso é possível, não é? Então ele diz: há uma nova existência corpórea, pois cada existência poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas que poderão expiar as suas culpas. Porque, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez ou do mal que foi causa voluntária, por todo o bem que, tendo podido fazer, não fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. Olha a extensão do problema. Não é só o mal que você causa, é o bem que você deixa de fazer. E as consequências desse bem que você deixou de fazer. Você podia fazer.
Uma vez um espírito me inspirou a seguinte frase: se você caminha pela vida na condição de ajudar, faça. Não espere estar na condição de necessitado para só então lamentar o tempo perdido. Isso não precisa ser espírita para você fazer isso. Você pode fazer isso em qualquer situação, até como ateu. Você pode fazer isso em qualquer situação. Aproveite a oportunidade de estar na condição de auxiliar. Aproveite. Você pode auxiliar com palavras, com atitudes, com coisas materiais, mas principalmente moralmente, um bom pensamento para o seu vizinho, para o seu amigo, para aquele que está em dificuldade. Tudo isso nós podemos fazer, não nos custa nada. Aí a pessoa chega no fim da vida numa condição completamente adversa, e aí ele vai começar a lamentar. Lamenta, 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 e vive de lamento. Vive de reclamar. Não é? Eu vou ler de novo porque isso é importante. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi causa voluntária, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. O espírito errante, aquele que está livre, sem corpo físico, não está mais envolvido pelo véu da matéria. É como se estivesse saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não existe mais a ilusão, vê a realidade das coisas. A ilusão trazida pelo corpo físico. Nós vivemos num mundo de ilusão, não é? A vida material não é a verdadeira vida é a vida espiritual. É aquela que é a verdadeira vida, a vida da imortalidade. E que nós chegamos aqui, nos defrontamos com o mundo, vivemos uma vida irreal. Uma vida onde nós vivemos muito mais egoisticamente do que de outra forma. Como é que nós podemos querer estar bem quando nós nos defrontarmos com essa realidade da qual ele cita aqui? De jeito nenhum, você não vai estar bem. Então invista agora, pesadamente, nesse seu interesse, porque o seu interesse está depois desta vida, depois do momento que você perder o corpo físico, não está aqui. Kardec acrescenta a seguinte explicação: o espírito, na erraticidade, ou em estado de erraticidade, abrange, na sua visão, de um lado, todas as suas existências passadas. Passa pela cabeça dele todas as existências, para que ele possa julgar, né, com conhecimento de causa, aquilo que ele fez no passado e na sua última existência. E de outro, o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. Qual que é o futuro prometido por Deus? A felicidade do justo, todos os emissários de Deus, aqueles que foram enviados pelo Criador, sempre pregaram isso. Sempre, e a própria religião, por mais incerta que ela seja, prega exatamente isso. Não é? Como um viajante que chegou ao cume da montanha, vê a rota percorrida e o que lhe falta para chegar ao seu destino. É assim que a coisa se passa no mundo espiritual. Nós desencarnamos, é como se nós estivéssemos no alto da montanha, observando toda a rota lá embaixo. Ó, eu fui até ali, mas falta percorrer todo esse caminho aqui ainda. É mais ou menos assim que a coisa funciona. E isso deve causar, para alguns espíritos, muito sofrimento, muita ansiedade, né? E muito arrependimento também. Vamos anotar a questão do número 976 para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Questão de número 976. Muito bem, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, alguma pergunta no YouTube. A Dulce Mortari, excelente estudo e ótimas intervenções. Ela comenta mais embaixo, exato, muitos seguem cegamente mitos podres. É verdade, ela chamou de mitos podres aqui. No Facebook, deixa eu ver se tem algum comentário. A Dercy Barros entrou um pouco atrasada hoje, né, Dercy? Boa noite para você também, prazer tê-la conosco, viu, meu amigo? Muito bem, então se não houver nenhuma pergunta,
ninguém quiser fazer nenhum comentário, nós vamos passar a nossa prece de encerramento. Nós estamos aqui bastante atrasados hoje, né? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento. Convidamos a todos que estejam conosco pelas redes sociais a se juntarem a nós, a esquecer os seus encontros e desencontros desse dia, para limparmos a nossa mente de todas as preocupações, de todos os problemas materiais, morais, físicos, para dedicarmos esses instantes a voltarmos o nosso pensamento ao nosso Criador. Mentalizemos a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para fazermos aqui um parênteses, para pedirmos mais uma vez pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, por aqueles que estão passando por esses momentos terríveis de perda material e, sobretudo, de perda dos entes queridos e das coisas que muitas vezes fazem parte da nossa vida e são coisas importantes para todos nós. A casa, o carro, os animais, as coisas que fazem parte do nosso dia a dia, os nossos entes queridos, os nossos filhos, esposas, esposos, que esses nossos irmãos possam receber de tuas mãos misericordiosas o auxílio moral, a força moral necessária, através dos bons espíritos, para que eles possam superar essas suas adversidades. E pedimos ainda mais, Senhor, toque o coração das autoridades, para que eles possam auxiliar esses nossos irmãos. Queremos pedir-vos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos, e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda coragem, bom ânimo, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.